Eu quero você bem. Bem no fundo do oceano. Meu marido disse enquanto nosso barco afundava, mas ele escapava em um bote. Dias depois, ele achava que eu havia me afogado, mas fica em choque quando me vê ao lado de sua amante. Eu quero você bem. Bem no fundo do oceano. Aquelas palavras, cuspidas com um ódio que eu nunca tinha visto em seus olhos azuis, ecoaram mais alto que o trovão que rasgava o céu escuro. A chuva gelada se misturava às lágrimas quentes que escorriam pelo meu rosto enquanto eu via Pierre, o homem com quem dividi minha vida por 10 anos, me olhar como se eu fosse um lixo a ser descartado. O barco, nosso sonho flutuante, como ele gostava de chamar, gemia sob nossos pés, um animal ferido prestes a dar seu último suspiro. A água salgada já lambia meus tornozelos, fria e impiedosa. Tudo tinha começado há menos de 1 hora, sob um sol radiante e um céu de um azul perfeito. Era para ser a nossa reconciliação. As últimas semanas tinham sido tensas, cheias de sussurros ao telefone e desculpas esfarrapadas para chegar tarde em casa. Eu, tola, acreditei que era o estresse do trabalho. Propus a viagem de barco para nos reconectarmos, para lembrarmos do que éramos. E por um momento pareceu funcionar. Ele sorriu, me abraçou, e o cabelo loiro dele brilhava sob o sol. Parecia o meu Pierre de sempre. Foi quando eu toquei no assunto das nossas finanças. Eu tinha visto uma carta do banco, escondida no fundo da gaveta. Uma notificação final. Com a voz mais calma que consegui, perguntei o que estava acontecendo. E foi aí que a máscara caiu. Acabou, Flávia. Ele disse, sem sequer me olhar, concentrado em uma nuvem escura que se formava no horizonte. O dinheiro, a empresa, tudo. Estamos falidos. O mundo pareceu parar. Falidos? Como assim? Tínhamos uma vida confortável, uma casa linda, viajávamos todos os anos. Ele era um empresário de sucesso. Ou era o que eu pensava. Senti um nó na garganta. Mas, como? Você nunca me disse nada, Pierre. Ele finalmente virou para mim, e o rosto bonito estava contorcido em uma carranca de desprezo. Dizer o quê? Que eu perdi tudo em investimentos ruins? Que eu apostei nosso futuro e perdi? Você não entenderia. A frieza dele me feriu mais do que a notícia. Eu sou sua esposa. Nós deveríamos enfrentar isso juntos. Ele riu. Uma risada curta, sem humor. Juntos? Não seja ingênua. Não existe mais nós. Foi então que a bomba final explodiu, despedaçando o que restava do meu coração. Eu conheci outra pessoa, ele confessou, com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. Alguém que pode me dar a vida que eu mereço. Alguém com dinheiro de verdade. Uma amante. A palavra martelava na minha cabeça. As noites tardias, as viagens de negócios, o cheiro de um perfume feminino diferente na sua camisa. Tudo se encaixou com uma clareza dolorosa. Eu me senti a pessoa mais estúpida do mundo. O chão sumiu sob meus pés, mas era o convés do barco que balançava cada vez mais forte. A nuvem escura que ele observava antes agora tinha engolido o sol. O vento começou a uivar, e as ondas, antes gentis, se tornaram monstros famintos batendo contra o casco. A tempestade chegou sem aviso, com uma fúria que parecia refletir a turbulência dentro de mim. Pierre correu para os controles, tentando inutilmente lutar contra a natureza. Eu fiquei paralisada, agarrada ao mastro, enquanto o barco era jogado de um lado para o outro. Um estrondo ensurdecedor nos fez olhar para cima. Um raio tinha atingido o mastro, que se partiu como um galho seco. O pânico tomou conta de mim. A água invadia o convés em ondas enormes. Pierre, o que vamos fazer? Gritei em meio ao caos. Ele não respondeu. Estava ocupado em soltar o pequeno bote salva-vidas, o único que tínhamos. O bote caiu na água, dançando perigosamente nas ondas. Havia espaço para 2, talvez 3. Mas ele não olhou para trás. Ele não estendeu a mão para mim. Pierre, chamei, minha voz sumindo no barulho da tempestade. Me ajude. Foi nesse momento que ele se virou. Com o barco afundando rapidamente, a chuva encharcando sua blusa branca e o mar revolto ao nosso redor, ele me olhou nos olhos.
E foi aí que ele disse aquelas palavras terríveis. Eu quero você bem. Bem no fundo do oceano. Com você fora do caminho, tudo fica mais fácil. Adeus, Flávia. Ele pulou no bote sem hesitar, sem um pingo de remorso. Eu o vi pegar os remos e começar a se afastar, se tornando um ponto pequeno e insignificante na imensidão da tempestade. Fiquei ali, em pé no convés do nosso sonho flutuante, enquanto a água subia pelos meus joelhos, pela minha cintura. O barco se inclinava cada vez mais, me puxando para o abismo escuro e gelado. Meu marido, o homem que jurei amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, tinha acabado de me sentenciar à morte. E a última imagem que tive dele foi a de um covarde fugindo, me deixando para morrer sozinha no meio do nada. O mundo se tornou um redemoinho de água escura e espuma branca. O sonho flutuante foi engolido pelo mar com uma velocidade assustadora, e por um instante, o vórtex que ele criou me puxou para baixo, para a escuridão gelada. O pânico era uma garra de gelo apertando meu peito. Meus pulmões queimavam pedindo ar. Eu me debatia, lutando contra a sucção, contra as minhas roupas encharcadas que pesavam como chumbo. Por um segundo, a voz cruel de Pierre ecoou na minha mente. Bem no fundo do oceano. Seria esse o meu fim? Não. Uma força que eu não sabia que possuía emergiu das profundezas do meu ser. Eu não ia morrer. Não ali, não daquele jeito. Não para dar a ele a satisfação. Chutei com toda a força que me restava, arranhando o caminho de volta para a superfície caótica. Minha cabeça rompeu a água e eu engasguei, cuspindo água salgada, respirando o ar tempestuoso em grandes e dolorosas golfadas. As ondas eram montanhas que se erguiam e desabavam sobre mim, me jogando de um lado para o outro como uma boneca, de pano. O bote de Pierre não estava em lugar nenhum. Ele já tinha desaparecido, me deixando para trás para ser devorada pelo mar. A luta era incessante. Cada braçada era uma batalha contra a exaustão. Meus músculos gritavam, e o frio começava a se infiltrar nos meus ossos, me deixando dormente e lenta. Eu não sabia para que lado ficava a terra. Não havia nada além de água e céu cinzento se fundindo no horizonte. A esperança era uma chama minúscula e vacilante, ameaçando se apagar a qualquer momento. Eu pensava na minha vida, nos meus sonhos, em tudo o que Pierre tinha roubado de mim. A dor da traição era quase tão avassaladora quanto o medo de me afogar. Quando minhas forças finalmente se esgotaram e eu senti que não conseguiria mais manter a cabeça fora d'água, meus dedos tocaram em algo sólido. Madeira. Com o último pingo de energia, me agarrei ao objeto. Era um pedaço do casco do barco, grande o suficiente para que eu pudesse apoiar meu torso sobre ele. Não era um bote. Não era seguro, mas era a minha única chance. Chorei de alívio, abraçando aquele destroço como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. As horas seguintes foram um borrão de miséria. A tempestade eventualmente se acalmou, dando lugar a uma garoa fina e a um mar ainda agitado. O frio era torturante. Meus dentes não paravam de bater. O sol nasceu, mas não trouxe calor. Apenas a visão desoladora da minha realidade. Um oceano infinito. E eu, um ponto insignificante à deriva. A sede começou a me castigar. Minha garganta parecia lixa. A solidão era esmagadora. Eu estava completamente sozinha, com a morte como minha única companheira. Conversei com as gaivotas que passavam voando alto, implorando para que buscassem ajuda. Gritei até minha voz ficar rouca, sabendo que ninguém poderia me ouvir. A imagem de Pierre, seguro em seu bote, talvez já em terra firme, com sua amante rica, me assombrava. Ele provavelmente já estava contando a todos a trágica história de como sua amada esposa foi levada pela tempestade. Um viúvo triste. O pensamento me encheu de uma raiva tão intensa que aqueceu meu corpo frio. Aquela raiva me manteve acordada. Aquela raiva me deu um motivo para não soltar aquele pedaço de madeira. O segundo sol começou a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Era uma visão linda e cruel.
Eu estava fraca demais para me mover. Minha mente, começando a vagar. Estava quase no fim. Fechei os olhos, me preparando para o inevitável. E foi então que eu ouvi. Um som fraco, distante, mas diferente do barulho das ondas. Um motor. Meus olhos se abriram bruscamente. Eu me ergui sobre o destroço, forçando a vista. Lá, longe, um pontinho preto. Um barco. Uma onda de adrenalina me percorreu. Eu não podia gritar. Minha voz tinha sumido. Balancei os braços, usando a força, que não sabia que ainda tinha. Aqui. Por favor, me vejam. Eu estou aqui. Eu gritava na minha cabeça. O ponto foi ficando maior, mais nítido. Era um barco de pesca simples, velho. Ele estava se movendo, mas parecia que não na minha direção. O desespero me invadiu. Não, depois de tudo isso, não. Eles não podiam passar direto. Com um último esforço hercúleo, tirei minha blusa, branca, agora rasgada e suja, e comecei a agitá-la no ar. 1, 2, 3 vezes. Meu braço caiu, sem forças. Mas eles viram. O som do motor mudou, e o barco virou na minha direção. A esperança, que era quase uma cinza fria, se reacendeu em uma fogueira. Comecei a chorar, soluços que sacudiam meu corpo exausto. Quando o barco finalmente chegou perto, 2 homens com rostos queimados pelo sol me olharam com uma mistura de choque e pena. Meu Deus, moça, o que aconteceu com você? Um deles disse, enquanto o outro jogava uma boia com uma corda. Agarrei a boia com as mãos trêmulas. Eles me puxaram para perto e, com braços fortes e firmes, me içaram para dentro do barco. Desabei, no convés, tremendo incontrolavelmente. Um deles tirou sua jaqueta grossa e me cobriu. O outro me trouxe uma garrafa de água. Beber nunca foi tão bom. A água fresca descendo pela minha garganta seca era a sensação mais maravilhosa do mundo. Eu estava viva. Eu estava segura. Eles me salvaram. Enquanto o barco de pesca me levava de volta para a costa, para a civilização, eu olhava para o mar que quase se tornou meu túmulo. O choque e o esgotamento ainda dominavam meu corpo, mas em minha mente, algo novo estava se formando. Não era mais apenas a vontade de sobreviver. Era a semente de um novo propósito. Pierre me queria morta. Ele achava que tinha se livrado de mim. Mal sabia ele que não tinha me afogado. Ele tinha apenas me batizado em fogo e água gelada. E a mulher que estava voltando para a terra firme não era a mesma que ele havia deixado para morrer. Passei os 2 dias seguintes em um pequeno quarto de pensão na cidade costeira, para onde os pescadores me levaram. Meu corpo se recuperava, lentamente, mas minha mente trabalhava sem parar. A polícia local ouviu minha história com ceticismo. Uma tempestade, um acidente trágico, um marido desaparecido e provavelmente morto, assim como a esposa. Eu era uma mulher em estado de choque, traumatizada. Eles me deram tapinhas nas costas e disseram para eu descansar. Ninguém queria acreditar na maldade calculada que eu descrevia. Ninguém queria ver Pierre como um monstro. Para o mundo, eu era a viúva de um homem que se perdeu no mar. Essa indiferença só alimentou a chama que crescia dentro de mim. Se a justiça não viria até mim, eu iria até ela. Pierre achava que eu era um problema resolvido, um corpo no fundo do oceano. Ele iria continuar sua vida, pegar o dinheiro da sua nova mulher e viver feliz para sempre. Eu não podia permitir. Aquilo não era um desejo de retaliação, era uma necessidade de equilíbrio. Ele precisava pagar pelo que fez. Mas como encontrá-la? A amante. Ele disse que ela era rica. Essa era a minha única pista. Fechei os olhos e me forcei a lembrar das últimas semanas, das conversas que ouvi pela metade. Um nome me veio à mente, sussurrado por ele ao telefone uma noite, quando achava que eu estava dormindo. Sarah. E ele também mencionou um condomínio de luxo, um lugar famoso por suas coberturas com vista para o mar, em um bairro nobre da capital. Com o pouco dinheiro que os pescadores me deram, comprei uma passagem de ônibus. Foi a viagem mais longa da minha vida.
Cada quilômetro que me aproximava do meu destino, mais forte minha determinação se tornava. Chegando na cidade grande, fui direto para o tal condomínio. Era um prédio espelhado, imponente, um símbolo de uma riqueza que eu mal podia imaginar. Como eu entraria ali? Fiquei na cafeteria do outro lado da rua, observando. Vi carros de luxo entrando e saindo, e então eu a vi. Uma mulher de cabelo preto longo, com um vestido elegante, saindo de um carro que valia mais do que a minha antiga casa. Ela se encaixava na descrição que eu tinha em mente. Eu não sabia se era ela, mas meu instinto gritou que sim. Esperei ela entrar e, com uma coragem que tirei do fundo da alma, me aproximei do porteiro. Boa tarde. Eu tenho uma entrega para a senhora Sara, no apartamento 2201, mas esqueci de pegar o sobrenome dela. Eu disse, com a voz mais firme que consegui. O porteiro me olhou de cima a baixo, vendo minhas roupas simples e gastas. Ela não está esperando nenhuma entrega, ele respondeu, desconfiado. É um item pessoal, ela me pediu para trazer. É urgente. Insisti. Ele hesitou, mas ligou para o apartamento. Senhora Sara, tem uma moça aqui na portaria. Diz que tem uma entrega pessoal urgente para a senhora. Certo. Ele desligou e se virou para mim. Pode subir. Meu coração batia descontrolado no elevador panorâmico. O que eu ia dizer? O que eu ia fazer? A porta do apartamento se abriu antes que eu pudesse bater. E lá estava ela. Sara. Exatamente como nas minhas piores imaginações. Linda, elegante, com olhos castanhos que agora me analisavam com curiosidade. Pois não? Ela perguntou com uma voz suave. Você não me conhece, mas eu conheço o Pierre. Eu sou a esposa dele, disparei, sem rodeios. A confusão tomou conta do seu rosto. Esposa? Desculpe, deve haver um engano. O Pierre é divorciado. Ele me contou que a ex-mulher dele... Bem, que ela tinha alguns problemas. Problemas? Eu ri sem humor, sentindo a raiva borbulhar. O único problema que eu tive foi acreditar. Nele. Ele mentiu para você, Sara. Nós nunca nos divorciamos. Nós estávamos casados até 3 dias atrás, quando ele tentou me matar. O choque no rosto dela foi genuíno. Ela empalideceu. Matar? Do que você está falando? Isso é um absurdo. O Pierre está em uma viagem de negócios. Ele volta amanhã. Viagem de negócios? Repeti, incrédula. Ele me levou para alto mar. Me contou que estava falido e que tinha uma amante rica. Então, ele provocou um acidente com o barco, pegou o único bote salva-vidas e me deixou para morrer afogada no Sai, meio de uma tempestade. Contei tudo. Cada detalhe. A confissão, a crueldade em seus olhos, as palavras exatas que ele usou. Enquanto eu falava, via a compreensão aterrorizante nascer nos olhos dela. As peças do quebra-cabeça dela também estavam se encaixando. As conversas vagas sobre o passado, a pressa em firmar um compromisso, as menções a juntar nossos patrimônios para investir. Quando terminei, o silêncio no apartamento luxuoso era pesado. Sara me convidou para entrar e me serviu um copo d'água com as mãos trêmulas. Ela me contou sua história. Era herdeira de uma fortuna gigantesca. Conheceu Pierre em um evento de caridade. Ele era charmoso, inteligente, a imagem do sucesso. Ele a conquistou com promessas de um futuro brilhante. Ele era um interesseiro da pior espécie, um predador que a viu como um bilhete de loteria. Ele me disse que a ex-esposa não aceitava o fim do casamento, que o perseguia. Ela disse com a voz embargada. Ele me fez ter pena dele. E todo esse tempo, ele era um monstro. Naquele momento, olhando para aquela mulher que eu vim preparada para odiar, eu não vi uma rival. Eu vi outra vítima, enganada, manipulada e usada pelo mesmo homem. Nossa dor era a mesma, e a nossa raiva também. Ele volta amanhã, ela disse, seus olhos castanhos agora brilhando com uma nova luz, uma luz de fúria e determinação. Ele vai entrar por aquela porta achando que seu plano deu certo, que ele é um viúvo rico,
e eu sou a tola apaixonada. E o que vamos fazer? Perguntei, sentindo uma nova energia tomar conta de mim. Sarah se levantou e caminhou até a enorme janela com vista para a cidade. Nós não vamos fazer nada, ela disse, se virando para mim com um sorriso frio e calculista no rosto. Nós vamos preparar uma festa de boas-vindas para ele. Ele queria se livrar de uma mulher para ficar com a fortuna de outra. O que ele não imagina é que as duas mulheres agora estão juntas. E nós vamos tirar tudo dele. Uma aliança improvável, forjada na dor da traição. Naquele instante, eu soube que o jogo tinha virado. O dia seguinte amanheceu com uma clareza que parecia zombar da escuridão dos últimos dias. No apartamento de Sarah, o ar não era de medo, mas de uma calma eletrizante, como o silêncio antes de uma tempestade controlada. Durante a noite, Sarah tinha sido um furacão de eficiência. Com alguns telefonemas, ela mobilizou uma equipe de advogados e investigadores particulares que trabalharam sem parar. Eles descobriram o rastro de dívidas, pequenas fraudes e mentiras que Pierre tinha deixado para trás. A história dele de ser um investidor de sucesso era uma farsa completa. Ele era um castelo de cartas, e nós estávamos prestes a soprar. Eu, por outro lado, passei a noite contando minha história em detalhes para um advogado, que gravou cada palavra. O depoimento dos pescadores que me salvaram também foi colhido. A tentativa de homicídio não era mais apenas a palavra de uma mulher em choque. Era um caso que estava sendo montado com provas e testemunhas. No final da tarde, tudo estava pronto. Sentamo-nos no sofá de couro branco da sala de estar, uma em frente à outra. Eu vestia roupas novas que Sarah havia me oferecido, e pela primeira vez em dias, eu me sentia humana de novo. Não éramos mais duas vítimas. Éramos as arquitetas de um acerto de contas. Às 5 horas, o interfone tocou. O porteiro anunciou a chegada de Pierre. Pode deixar subir, Sarah respondeu com a voz firme como uma rocha. Nós nos posicionamos. Sarah sentada elegantemente em uma poltrona, e eu no sofá ao lado. Esperamos em silêncio, ouvindo o som suave do elevador subindo. Então, o barulho da chave na fechadura. A porta se abriu. Pierre entrou com um sorriso radiante no rosto, carregando uma pequena mala e um buquê de rosas vermelhas. Ele estava bronzeado, relaxado, o retrato do sucesso. Ele achava que tinha conseguido. Achava que era o viúvo de luto que finalmente encontrou um novo amor. E, mais importante, uma nova fortuna. Querida, cheguei, ele disse, sem tirar os olhos, de Sarah. Você não vai acreditar na semana que eu... Sua voz morreu. Seu olhar finalmente se desviou de Sarah e me encontrou. Eu o encarei, sem expressão. Apenas o olhei, deixando que a realidade o atingisse. O buquê de rosas escorregou de sua mão e caiu no chão de mármore com um baque surdo. O sorriso em seu rosto se desfez, substituído por uma máscara de puro terror. A cor sumiu de sua pele, deixando-a pálida e fantasmagórica. Seus olhos azuis, que um dia eu tanto amei e que depois me olharam com tanto ódio, agora estavam arregalados em completa incredulidade e pânico. Ele congelou ali, na porta, a mala ainda na mão, parecendo um fantasma que tinha acabado de ver. Outro. Flávia, ele sussurrou, a palavra saindo com dificuldade, como se sua garganta estivesse cheia de areia. Não, não pode ser. Você... Eu o quê, Pierre? Perguntei, minha voz saindo fria e nivelada. Morri? Afoguei? Era o seu plano, não era? Sarah se levantou, caminhando lentamente até ele. Acho que temos muito o que conversar, querido. Ela disse, a palavra querido pingando sarcasmo. Por exemplo, sobre o fato de você nunca ter se divorciado. Ou sobre o fato de você estar completamente falido. Pierre deu um passo para trás, balançando a cabeça, tentando negar a realidade à sua frente. Isso é um truque. Um pesadelo. O único pesadelo aqui foi o que eu vivi por sua causa. Eu continuei, me levantando também e ficando ao lado de Sarah. Enquanto você fugia no seu bote, eu lutava pela minha vida no oceano. Enquanto você planejava roubar o dinheiro,
Da Sarah, eu era resgatada por pescadores. Pessoas boas, que são minhas testemunhas. O suor começou a brotar na testa dele. Ele olhava de mim para Sarah, seu cérebro finalmente entendendo que seu mundo inteiro estava desmoronando. Meus advogados foram muito eficientes, Pierre. Sarah informou. Todas as suas contas foram bloqueadas. Todas as suas mentiras foram expostas. O castelo que você construiu não existe mais. Você não tem absolutamente nada. Ele finalmente encontrou a voz, uma voz esganiçada de desespero. Vocês não podem fazer isso. Sarah, meu amor, ela está te manipulando. É uma mentirosa. Eu ri. Uma risada genuína. Eu sou a mentirosa? Olhe para mim, Pierre. Eu sou a prova, viva do seu crime. Você não tentou apenas me roubar. Você tentou me assassinar. Naquele exato momento, a campainha tocou. Pierre se assustou, olhando para a porta como um animal encurralado. Sarah caminhou calmamente até a porta e a abriu. 2 policiais uniformizados, com expressões sérias, estavam do lado de fora. Pierre? Um deles perguntou, embora fosse óbvio, quem ele era. Você está preso por suspeita de fraude e tentativa de homicídio. A luta abandonou seu corpo. Os ombros caíram. A arrogância se evaporou, deixando para trás apenas a casca patética de um homem fraco e ganancioso. Eles o algemaram ali mesmo, no hall de entrada do apartamento que ele achava que seria seu. Ele não disse mais uma palavra. Apenas nos lançou um último olhar, uma mistura de ódio e súplica, antes de ser levado. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo preencheu o apartamento. Nós o tínhamos derrotado. A justiça tinha sido feita. Olhei para Sarah, a mulher que deveria ser minha inimiga, e vi nela uma força e uma solidariedade que eu nunca esperei encontrar. Ela se virou para mim, e pela primeira vez, vi um sorriso genuíno em seu rosto. E agora? Ela perguntou. Olhei pela janela para a cidade que se estendia abaixo de nós. Eu tinha perdido tudo. Meu marido, minha casa, a vida que eu conhecia. Mas eu tinha ganhado algo muito mais valioso. A mim mesma. Agora. Eu respondi, sentindo um peso enorme ser tirado das minhas costas. Nós recomeçamos. Pierre perdeu tudo e foi condenado a muitos anos de prisão. E nós? Sarah e eu, unidas por uma traição, nos tornamos as melhores amigas. Usamos parte da fortuna dela para criar uma fundação que ajuda mulheres a se reerguerem, depois de passarem por situações de abuso e fraude. Descobrimos que a maior vitória não foi vê-lo cair, mas sim a força que encontramos para nos levantar, juntas, livres, vitoriosas e prontas para o que quer que o futuro nos trouxesse.